Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma manhã na presença do Senhor, um tempo muito especial para nós, um tempo de refletir na boa palavra de Deus, um tempo de tirar lições que edificarão, lições que nortearão os nossos passos, que nos encaminharão, nos darão uma certeza de que não iremos vacilar na presença do Senhor. Mas para isso é preciso que estejamos dispostos a fazer aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E você já se perguntou nesta manhã o que Deus tem preparado para você nesse dia? E eu quero te convidar nessa hora para que você abra comigo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo de número 24. Palavra de Deus que vem transformar, vem impactar a nossa vida, que vem nos dar um direcionamento diante de tantas circunstâncias que nós encontramos nesse mundo. Eu não sei como é que você amanheceu nesse dia, mas eu quero já te encorajar a agradecer a Deus se você amanheceu, se você conseguiu abrir os seus olhos, respirar, é porque Deus preparou algo muito especial para você. E não se engane, Deus ama você e Ele quer falar contigo nesta manhã. Então, abra a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, do Segundo Testamento, como você queira falar. Mateus 16, 24 diz assim para nós: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A palavra de Deus é muito interessante, esse texto da palavra de Deus, e eu quero meditar com você nele nesta manhã. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Nosso Deus, nosso Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Pai, por esta manhã, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de poder falar contigo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir nesta hora que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha trabalhar em nossa vida de maneira que possamos entender, ó Deus, os teus desígnios, os teus propósitos para a nossa vida. Obrigado, Deus, por cada um dos teus filhos que estarão refletindo conosco nesta manhã, nesta tua palavra. Que o Senhor abençoe o lar de cada um e que o Senhor responda às orações de todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é uma palavra de Jesus quando ele vem falando aos seus discípulos a respeito do dever de quem serve a Deus. E é muito interessante quando nós pensamos nisso, porque nós renunciamos, nós abrimos mão de muitas coisas para conseguir uma vaga de emprego, abrimos mão de muitas coisas para conseguir conquistar alguém, mas muitas vezes nós não abrimos mão da nossa vontade para conquistar o reino de Deus. Jesus estava conversando com os discípulos e ele começa a mostrar a importância de seguir a Jesus. Eu não sei como você tem olhado esse tempo, de que forma você tem encarado seguir a Cristo, o que você tem visto como é seguir a Cristo. Acho fantástico a forma que Jesus ele fala, ele se dirige aos seus discípulos e ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo deve se negar. O que é negar a si mesmo? Eu não sei não sei como você pensa na palavra negar. Negar a si mesmo é muitas vezes você deixar de fazer aquilo que te agrada para fazer o que agrada a outro ou a outrem. E eu acho interessante quando Jesus fala assim: negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me.
tomar a sua cruz, viver a sua vida de maneira que agrade a Deus, viver a sua vida de maneira que a sua vontade seja subjugada com a vontade de Deus. É muito importante quando nós entendemos que perseguir a Cristo não é de qualquer forma. Por isso, Jesus fala no grande mandamento, né? Ele resume os 10 mandamentos em apenas 2. O primeiro é amar a Deus. Quando você ama alguém, você faz de tudo para agradar essa pessoa. E é isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Para servir a Deus, é preciso você se esforçar para agradar a Deus. É preciso você deixar de fazer aquilo que você pensa ser o certo para seguir o que a palavra de Deus diz. É preciso você deixar de fazer a tua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Aí você pode me falar, mas eu não sei como fazer isso. Eu não sei como negar a mim mesmo. O que você gosta de fazer? O que está acima de qualquer coisa? Negar a si mesmo é você abrir mão da sua própria vontade para perguntar e procurar qual é a vontade de Deus. Viver uma vida separada das coisas que te atrapalham a seguir a Cristo. Viver uma vida de santidade, uma vida de santificação. É santificar as suas coisas. Às vezes nós trocamos, nós substituímos servir a Deus pelo nosso time de futebol, vamos colocar assim, que é uma coisa mais comum, pelo nosso trabalho. Quando a Bíblia, lá em Mateus capítulo 6, esse mesmo texto, 6:33, ele vai falar o seguinte, para mim e para você. Mateus capítulo 6, versículo 33, ele vai nos dizer o seguinte, né? Só para ser bem exato naquilo que nós estamos falando, Mateus 6:33 diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não troque, não substitua a vontade de Deus pela sua vontade. Não se preocupe com as coisas que estão acontecendo à sua volta. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, é assumir a responsabilidade de valorizar o estar na presença do Senhor, o servir a Deus, o fazer aquilo que a Bíblia te ensina, que a Bíblia nos ensina a fazer. É você olhar o reino de Deus como prioridade, não a sua vontade, não aquilo que agrada a você. Certa vez Jesus, ele chamou os homens para seguir, para ser seus discípulos, e alguns deles falaram para Jesus: deixa eu ir me despedir do meu pai, deixa eu ir enterrar a minha mãe. E Jesus falou assim: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Se você quiser me seguir, tem que ser agora. Então nós precisamos decidir, nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. Seguir a Cristo é deixar, sabe, aquela vontade de ficar à tarde dormindo, de ficar em casa fazendo qualquer outra coisa para ir buscar ao Senhor,
dedicar o seu tempo na presença do Senhor, na palavra, no estudo da palavra, no meditar da palavra, no ensinar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe nesta manhã, que o Espírito Santo do Senhor possa estar convencendo você a tomar a sua cruz e a seguir a Jesus. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com Deus e deixar que o Espírito Santo nos guie nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua palavra, porque o Senhor é bom, o Senhor é perfeito em tudo que o Senhor faz. Eu quero agradecer, ó Deus, a Ti, pela vida dos nossos irmãos e clamar a Ti, ó Pai, que o Senhor os abençoe de forma poderosa, para que o Teu nome seja glorificado. Nos dê um dia de paz, Senhor. Nos dê um dia pleno, que tudo, ó Pai, que fizermos, seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você ter acessado esse canal. E eu te peço também, se você gostou dessa reflexão, que você possa compartilhar com seus amigos da rede social. Você possa passar para outras pessoas, para que elas possam ser abençoadas também. Peço também, se você ainda não é inscrito nesse canal, que você se inscreva, para que todas as vezes que postarmos qualquer reflexão, você receba aí na sua casa. Um grande abraço, fique na paz do Senhor e até amanhã.